dia, pessoas maravilhindas. Que o Senhor abençoe abundantemente você, sua casa, sua vida. Lembrando que este é o dia que o Senhor fez e nós temos obrigação de alegrar nele, né? Porque a alegria do Senhor é a minha, é a sua força. Hoje é 9 de maio e eu esperei passar 8 dias para falar a respeito de algo profundo, né? Que me aconteceu, que tem me acontecido. Hoje faz 8 dias que eu fiz 62 anos e eu esperei passar esses 8 dias para me respirar melhor, para me fazer um balanço, né, desses 62 anos completos. Sabe, e eu estava conversando com o Senhor, porque você também pode conversar com o Senhor, né? E eu estava fazendo uma explanação sobre 62 anos de vida. Foram momentos, eu costumo dizer que foram momentos vividos e sofridos, bem vividos, momentos felizes, momentos tristes, mas momentos que valeram a pena, né? Eu me entendo por gente, por pessoa, eu sei quem sou eu sei para que propósito eu vim a esse mundo há 40 anos, né? Porque há 40 anos eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Faz 40 anos agora, dia 25 de agosto, né? Não, dia 15 de agosto, faz 40 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. Então, no Senhor, eu tenho 40 anos, mas 22 anos, né? Eu vivi assim, sabe, com muita ira, com muita mágoa, com muitas indagações, com muitas perguntas. Por que eu nasci? Por que eu nasci nessa família? Por que eu tinha que nascer? Deus não existe, Deus não gosta de mim. Por que eu sou obrigada a carregar nas minhas costas esses irmãos? Por que eu sou obrigada a tratar deles? Por que meu pai foi embora? Então, tinha uma série de indagações dentro de mim, sabe? De palavras de revoltas, que eu pensava e palavras que pessoas jogavam em cima de mim, né? Em meus testemunhos, os meus primeiros testemunhos aí, eu sempre falo a respeito do que foi a minha infância, né? Eu tive uma infância muito, muito sofrida. Eu sou de uma família de 8 irmãos, uma já dorme no Senhor desde os 2 anos de idade. A minha irmã mais velha morreu com 2 anos, assim que eu nasci ela morreu, né? Então eu vim de uma família de pessoas que serviam deuses que eles achavam que era Deus, tanto da parte da minha mãe quanto da parte do meu pai, né? Eram pessoas que serviam a demônios. A Bíblia é clara, né? Não haverá outro Deus diante de ti. E os meus avós serviam deuses estranhos, né? E dentro daquela religião, a minha mãe, o meu avô paterno, ele era um macumbeiro nato, que dizia-se naquela época, mas a minha avó era muito católica, né? Então, a minha mãe foi criada mais pelo lado da minha avó, que era uma católica devota e não permitiu que os filhos acompanhassem o pai dentro do espiritismo, né? Minha mãe conta que o meu avô manifestava do nada, às vezes ele estava sentado assim, ele manifestava com todos os tipos de demônios, de espíritos malignos. Talvez você tá assim, ó, não são espíritos de luz, são espíritos que vão trazer abundância. A Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar
e destruir. E eu vou deixar aqui em poucos minutos, né, esse testemunho agora dentro dos meus 62 anos, né? Então, a minha avó era uma mulher branca que casou com um negro escravo, né? Alforriado na época. Toda a parentela da minha avó, segundo o que conta a minha mãe, foram contra o casamento da minha avó branca com um negro, né? Ainda mais um negro que praticava bruxarias, né? Então houve uma contenda muito grande na família, uma contenda muito grande. O meu avô, esse é meu avô paterno. O meu avô materno também e meu avô paterno, todos eles eram do espiritismo, mas o meu avô paterno, tanto ele quanto a minha avó, participavam dessa coisa de fazer oferendas, de oferecer, e ofereceu cada um dos netos dos filhos para caboclos, orixás e guias, entendeu? Talvez você tá aí do outro lado assistindo ou conhece alguém. Isto são demônios. A Bíblia fala que quando Lucifer resolveu ser maior que Deus e disse: subirei acima das estrelas e serei maior do que Deus, ele foi lançado, e com ele terça parte dos anjos que caíram, né, que fizeram uma rebelião do céu, foram lançados nessa terra. Demônios precisam de corpo, né? Eles precisam de um corpo para habitar, eles precisam de um corpo para se manifestar. E ele se transforma em anjo de luz para enganar até mesmo os próprios escolhidos, né? Que somos nós. Veja bem, dentro dessa família, né? A minha irmã, que nasceu primeiro do que eu, ela nasceu... Você vai me ver falar muitas vezes sobre isso, porque eu sei que tem pessoas do outro lado que sofrem isso, né? Eu vou dizer para você que eu nunca sofri com esse negócio de racismo, não, mesmo porque eu me considero acima do racismo. Então, entendeu? Eu tive isso no meio da minha família. O que vem de fora, o que as pessoas falam, o que a mídia traz, não me atinge, né? Só que a minha primeira irmã nasceu com as características dos avós paternos, do avô materno, que eram negros. Quando eu nasci, a minha mãe disse que eu nasci com uma pele muito clara. Eu sou negra de cabelo carapinha, né? Muito clara. E com os olhos muito azuis. Muito azuis. Isso levantou uma contenda muito grande na família do meu pai, né? Que olhavam, que observavam. Eu até os 7 anos, com 7 anos de idade, eu vi meu tio me colocando na parede, colocando as minhas irmãs menores e falando pro meu pai: olha, Didi, que meu pai tinha um apelido de Didi, essa menina não tem nada a ver com você. Ela não se parece em nada com os demais irmãos. Gente, porque além de eu ter uma pele mais clara do que os meus irmãos, eu ainda nasci com os olhos muito claros. Segundo a minha mãe, os meus olhos eram azulzinhos, azuis. Depois que ele foi mudando, né? E se tornou nessa cor de folha seca. Então, quando meu tio fez isso, eu vi. Eu tava lá, eu ouvi, eu escutei. Só que aquilo, eu era criança, eu não entendia aquilo. Havia uma confusão à medida que eu fui crescendo, que meu pai foi se envolvendo com muitas mulheres. Eu ouvia minha mãe em ataques de ódio falando comigo assim: ó, você é a culpa da minha desgraça. Porque a minha mãe é uma mulher, ela é viva ainda, é uma mulher íntegra, trabalhadora, mas era uma pessoa que carregava muito ódio no coração, muita mágoa no coração, sabe? Muita angústia, porque ela era acusada sem fundamento,
né? Ela era acusada de que ela havia traído meu pai e eu não era filha do meu pai. E olha aí a diferença entre ela e os outros irmãos. Hoje, graças a Deus, temos a mesma fisionomia e a diferença de cor não se acentua tanto, porque eu sou tão negra quanto eles, entendeu? Eu sou negra, 100% negra, né? E a questão era o olho que era muito claro, a pele que era muito clara, mas o cabelo era ruim de doer, né? Então eles ficavam nesse jogo de empurra. Gente, isso me perturbou durante muito tempo, não eles fazerem comparação, mas o que saía da boca da minha mãe: você é a culpa da minha desgraça. Você não deveria nem ter nascido. Ué, eu pensava, mas eu não pedi para nascer, né? Mas Deus tinha um propósito no meu nascimento, assim como Ele tem no seu nascimento. Gente, eu tinha uma mágoa muito grande, eu tinha uma angústia muito grande quanto esse negócio de aniversário, porque todos os meus aniversários, as minhas irmãs são todas vivas e elas podem confirmar o que eu estou dizendo. Todo dia 3 de maio, a minha mãe me batia com muito ódio. E naquela época, se batia em criança, sabe? Mas a minha mãe extrapolava no bater, né? Ela batia muito, ela batia com vara, ela batia com ripas, né? Naquela época tinha ripas, as casas eram de telhado e tinha aquelas ripas. Então ela batia com aquele pedaço de madeira, ela batia com borracha de pneu de bicicleta, ela desfiava ele, batia na gente. Então eu apanhei muito. Muito, muito, muito. Eu apanhei tanto uma certa vez que a minha mãe me bateu tanto, que uma das ripas que ela me bateu aqui assim no meu olho, o branco do meu olho cobriu todinho de sangue. Ela ficava completamente possuída num ataque de ira. Você tem ódio da sua mãe? Claro que não. Hoje a minha mãe se encontra demente, numa situação terrível, né? Helena, mas vocês não têm Jesus, mas a minha mãe se encontra demente. Eu, Helena, acredito que essa demência não vem da parte de Deus. Não vem. E oro todos os dias para não ficar desse jeito, né? Porque toda a parentela da minha mãe sofreu dessa doença, demência, né? Então ela tá numa situação que a situação não é agradável de se ver, né? Mas eu quero dizer para você uma coisa: no meio de todo aquele sofrimento, os olhos do Senhor estavam sobre mim. Os olhos do Senhor, em momento algum, até nos momentos que eu me perguntava por que eu nasci, por que eu vim a esse mundo, por que eu nasci nessa família, por que meu pai é assim, né? Que quando eu aceitei Jesus, meu pai também aceitou Jesus como Salvador, sabe? É diferente de religião, é diferente. Embora que para servir Jesus você tem que estar dentro de uma religião que prega a palavra de Deus. Mas eu não estou aqui dizendo para você a respeito de religião. Eu estou falando para você a respeito de um Deus que cura, que salva, que liberta. E como eu dizia, eu tinha pavor dos meus aniversários. Daniel já fez mundos e fundos para trazer alegria para todo dia 3 de maio, com presente, com aqueles carros que existiam antigamente de mensagem fonadas, sabe? Era dias que eu passava chorando, sabe? Em que o passado voltava com uma força total. E nesse 3 de maio que passou agora, nesse 3 de maio, que foi segunda-feira passada, sabe, eu estava bem. Eu estava junto com os meus filhos, eu estava junto com os meus netos, eu estava meditando nos meus 62 anos. E agora? E agora? Entendeu? A pele? Não, gente, eu não vou querer a pele da Dani, da Loren no meu rosto. Afinal de contas, eu tenho 62 anos, eu tenho rugas. Eu não tenho filtro aqui na câmera. Eu sou dessa forma aí, né? Há uns
3 meses atrás eu tava pesando 82 quilos. 82 quilos, eu só tenho 1,60 m. Então eu tava muito obesa, né? Ainda não tô no patamar do que o médico quer pra mim. Mas eu acredito que esse aqui tá bom pra mim. Que se eu emagrecer mais do que isso, vai cair uma pelancaiada que só Jesus, né? Então eu consegui baixar 10 quilos daqueles 82, né? Daqueles 82 quilos, eu consegui eliminar 10 quilos, né? E eu fiquei observando nesses 8 dias, né? Ontem foi Dia das Mães, feliz Dia das Mães para nós, todos os dias é Dia das Mães, não é mesmo? A minha filha resolveu fazer lá na casa dela o Dia das Mães para mim e para Lauren, né? A minha filha é casada, mas ela não tem filhos, então ela resolveu fazer um almoço para nós lá e nós fomos e estava muito agradável. Muito agradável. Eu passei o Dia das Mães no sábado com as minhas irmãs e com a minha mãe, né? Que a minha mãe mora com a minha irmã hoje. E nós passamos todo mundo reunido lá no sábado. No domingo eu fiquei com as minhas filhas, com meus genros e com os meus netos, né? Com meu marido e tudo. Sabe, gente? E eu resolvi, presta atenção, a não ser que eu estivesse trabalhando, né? Que eu tinha que levantar cedo, arrumar, me maquiar e arrumar e tudo para ir pro trabalho. Em casa, eu costumo ter um pijama para todos os dias, né? E eu sou muito calorenta. E aquele calorão da menopausa, eu sinto ele ainda. Então, eu sempre tô de blusa de pijama e de short de pijama. E eu ficava assim a semana toda, fazendo limpeza, de noite tomava banho, vestia outro, então, e era assim. De repente eu parei e pensei, não. Levantava, porque meu marido sai e levanta e já deixa o café pronto pra mim, né? Levantava, colocava o café num copo, né? E tomava café em pé, já com uma vassoura do lado, que era pra fazer meus afazeres. Aí eu decidi, não, eu estou só. Mas eu posso arrumar um cantinho da mesa, colocar uma xícara, pegar a minha garrafa e fazer uma mesinha de café para mim, porque eu mereço. Eu cheguei aos 62 anos, eu mereço estar tomando um café da manhã decente. Graças a Deus, eu não tenho nenhuma enfermidade que me faça cortar isso, cortar aquilo. Eu cortei o açúcar porque me veio na minha cabeça, corta o açúcar e isso fez muito bem pra mim. Fez muito bem pra mim. Se você fizer isso, vai fazer bem pra você também. Mas não é uma regra não, tá? Você faz aquilo que é bom pra você. Eu sempre trabalhei pensamentos negativos na minha cabeça, né? Porque todos aqui sabem que eu passei por uma depressão severa, uma depressão terrível, né? Que tem levado muitas pessoas à morte. Mas eu passei por essa depressão e passei pelos médicos, mas os paliativos dos médicos não resolveram muita coisa para mim. Então eu fui combater pensamentos negativos com a palavra de Deus. E isso me ajudou muito. Todas as vezes que eu amanheço triste, angustiada, e às vezes assim com aquele desânimo, eu busco força na palavra de Deus e começo a exercitar a minha mente com a palavra de Deus e eu encontro, sabe, uma força. E eu sempre falo como Amós falou com o Senhor. Renova as minhas forças como a de um boi selvagem. E a força, a alegria, sabe, o dinamismo. Aí aquela força vem do Senhor, entra dentro de mim, percorre cada célula do meu corpo e eu tenho força para fazer todas as coisas. Eu já tive dias de ter falta de ar, de achar que estava dor no peito. Dor no peito porque a depressão e a ansiedade traz dor no peito,
falta de ar. Você pensa, eu fiquei o dia inteiro monitorada, cheia de aparelhos, né? A noite toda com aparelhos, porque eu achava que o meu coração ia ter um piripaque a qualquer momento, porque eu sentia formigamento nos braços, formigamentos nas mãos, e eu sentia tudo aquilo que as pessoas que estão infartando dizem sentir. E não tinha nada no meu coração. Era a ansiedade que me levava a ter todos aqueles sintomas horríveis, sabe? Um suor que na mesma hora era aquele suor gelado, sabe? Uma fraqueza. E eu me alimento bem, eu sei o que meu corpo precisa, né? E nós que estamos na terceira idade, precisamos sim nos alimentar bem, precisamos cuidar da nossa mente, porque agora muitos pensamentos que vinham na nossa mente quando a gente era mais jovem, que a gente deixava para lá, agora afeta, dá dor no estômago. Sabe? O estômago começa a queimar quando você fica muito preocupado, quando você fica muito angustiado, você começa a ter dores horríveis no estômago. Ah, eu estou com gastrite, ah, eu posso estar com algum problema sério no meu estômago. Não, é só ansiedade, que você não trabalha e deixa ela te sufocar. E ela traz sim enfermidade para o nosso corpo físico. Entendeu? É por isso que a Bíblia fala que nós devemos buscar as coisas que são lá de cima, que são lá do alto, do Pai das luzes. Nós devemos buscar força no Senhor, né? Nós devemos alimentar isso aqui, essa carcaça, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Você sabia que seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus? Você sabia? Sabe, eu sempre falei isso para as minhas lideradas. O que é liderada? As meninas da célula. Eu sempre falei com elas, escuta, levanta. Se possível for, tome um banho. Troca de roupa, não fica de qualquer jeito. Ora e pede a Deus para derramar a unção dele sobre a sua vida, para que passe um perfume e fala com Deus, transforme esse cheiro na doce fragrância do Espírito Santo. Isso dá certo, gente. Quantos testemunhos eu tenho de pessoas que falaram comigo assim, ó, que o marido chegou e falou assim, você tem um cheiro tão gostoso, tão diferente, experimenta fazer isso. Talvez você não tenha dinheiro, nem eu não tenho para comprar perfume francês, né? Eu tive um perfume francês uma vez, foi que a Heloísa Sodré, uma antiga seguidora do canal, me deu. Ela saiu do Rio de Janeiro para vir cá me dar um perfume francês e outras coisas mais, né? Se você estiver vendo, Heloísa, um beijo, gosto muito de você. Presta atenção. Sabe, as coisas, você não precisa, sabe, de almejar a casa do outro para ser feliz. Você não precisa de almejar a bolsa, a viagem, sabe, o carro do outro para ser feliz. Para sermos felizes, nós precisamos da unção do Espírito Santo na nossa vida, né? Eu lembro que com 20 anos de idade, dentro de um galpão de uma fábrica de tecidos, eu dizia para minha amiga que me ganhou para Jesus, que me falou de Jesus para mim, eu falava com ela, nossa, quando chegar em 1990, no ano 2000, eu vou estar com 40 anos, será como que eu vou estar até lá? Eu com 20 anos perguntando, eu me lembro disso, perguntando para ela, né? A gente estava fazendo a soma, né? Tava tão longe esses 40 anos, né? Tava tão longe. Depois desse dia que eu tinha 20 anos, se passaram 42 anos e eu estou aqui. Eu vou dizer para você uma coisa, sabe? Eu tô com 62 anos
E os meus pensamentos continuam os mesmos pensamentos de quando eu aceitei Jesus. Eu não deixo a minha mente se encher de imundície, sabe? Eu não penso nas coisas desse mundo. Eu não desejo eu não sou uma mulher que fica correndo atrás de beleza, de mostrar o corpo exuberante. Não! Eu estou vivendo o meu tempo com 62 anos. Eu não faço disputa com as minhas filhas que tem uma pele tenra, né? Tá naquela juventude, daquele corpo bonito, daquela pele bonita. Entendeu? Eu tenho 62 anos, mas a minha mente, sabe? É uma mente lavada e remida no sangue de Jesus. Eu não preciso de pensar coisas imorais. Eu não consigo, sabe? Eu estava vendo uma reportagem, estava repetindo muito, de um cantor sertanejo que faleceu num acidente. Eu nunca ouvi falar desses moços, eu não conheço uma música desses moços, sabe por quê? Eu não empresto meus ouvidos para coisas que não vêm de Deus. Eu não me empresto. Eu não empresto meu corpo para fazer dancinhas sensuais, para bombar na rede. Eu não empresto a minha boca para falar palavras de baixo calão, porque isso dá visualização, sabe? Eu não fico fazendo exposição da figura do meu corpo, de como é meus seios, de como que eu estou. Eu emagreci 10 quilos, eu vou mostrar para vocês, eu vou levantar minha barriga antes e depois. Eu não preciso disso, sabe? Eu não preciso disso. Quem precisa ver meu corpo é meu esposo. O meu marido passa comigo aqui, a gente tá junto, o meu marido conhece o meu corpo, mas eu não fico despida perto do meu filho, eu não fico despida de forma alguma perto do meu neto, né? De forma alguma. E agora eu vejo a diferença, porque quando eu tive o Mateus, eu tava com 29 anos, né? Quando eu ganhei o Mateus, eu tava com 29 anos. E eu lembro que eu ia tomar banho, eu tinha que levar o carrinho do Mateus para dentro do banheiro. Porque todas as vezes que eu tava no banho, eu tinha que sair toda cheia de sabão, porque ele chorava no exato momento, né, que eu tava tomando banho. Então eu ficava tão apavorado e ele ficava lá com aquele olhinho assim, e eu tomando banho, né? Eu não tenho coragem de pegar o Heitor, trazer o Heitor, pôr o Heitor no banheiro comigo para mim tomar banho perto dele. Sabe? As coisas, sabe? É uma série de coisas. Mas o que eu quero deixar para você, você que tá aí do outro lado, você que me vê, né? Você, maravilhosa, vocês que comentam aí, são todas meninas novinhas. Tão novinhas, sabe? Vá diante do espelho, vê que maravilha que é você. Sabe, um dia com 20 anos eu imaginei o que seria de mim, como eu estaria com 40 anos. 40 anos se passaram, hoje eu estou com 62. Eu não sei quanto tempo me resta, eu não sei qual que é o meu número de chamada, né? Talvez o meu número de chamada seja para daqui 1 hora, 2 horas, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, eu não sei. Eu sei que agora para mim o viver cada dia é lucro. Eu cheguei aos 62 anos, né? Eu cheguei aos 62 anos. E eu vou tentar continuar a viver, sabe? Os meus anos, os anos que o Senhor for ter para mim, com uma saúde mental diante dele, sabe? Com uma postura de uma mulher que teme ao Senhor, com uma postura de uma avó, de uma terceira idade saudável, sabe? Muitas vezes a gente entra em algumas plataformas e eu vejo mulheres, porque se não tem 62, parece até mais velha do que eu, se não tem.
mas que estão se despindo, estão sensualizando e não tem nada para oferecer. Entendeu? Porque o bonito, homens podem até dizer, bonita, gostosa, que é isso, mas homem de verdade, ainda os olhos brilham por uma mulher bem vestida, por uma mulher que teme ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Você entendeu o peso que isso tem? Sabe? Busque ao Senhor. Ele é o único que cura, salva, liberta, batiza no Espírito Santo. Sabe? Batizar em Espírito Santo é ficar gritando esse tanto de língua que a gente está vendo por aí, Helena. É muito mais que isso. Sabe? Uma pessoa liberta não é a pessoa que fica berrando 24 horas. É isso que Deus está me mandando te dizer. Não. Ela não fala para o outro que Deus está me mandando te dizer. Ela vive a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus aberta para todos lerem. Entendeu? Então, olha, alimente, desse o luxo de preparar um bom almoço, ainda que você esteja sozinho, coloca lá, faz o seu prato, coloca lá o garfo, a faca, sabe? Coma com dignidade, porque você merece. Tome o seu café, deguste, sabe? Cada gole com prazer. Beba um copo d'água, mas beba com prazer. Viva com prazer. Depois dos 62, eu quero dizer para você, o que esperar depois de 62? As misericórdias do Senhor que não tem fim. O que esperar depois dos 62? As misericórdias do Senhor que não tem fim. Que se renova a cada manhã, sabe? Porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. Que o Senhor abençoe você, que Ele encha você de alegria. Lembrando que este é o dia que o Senhor fez, nós vamos nos alegrar muito nele, porque a alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa força. E operando Deus, qual vai ser o burrildo, qual vai ser o tolo que vai poder impedir? Ninguém. Então Deus abençoe você. Até o próximo encontro, se o Senhor assim permitir, ok? Um beijão pra você.